Posso? Pronto. Pode começar. Morgana com a prece inicial. Vamos nesse Morgana, momento. seu nome, né? Engraçadinho, lógico que é. Vamos parar, senão ficar tímida. Vamos nesse momento, fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome. Agradecer também a oportunidade que estamos tendo de conhecer mais um pouco da nossa doutrina que nós estamos seguindo e acreditamos nela. Vamos pedir para os espíritos mais evoluídos, espíritos amigos, que possam estar presentes no dia de hoje para nos orientar o Hélio, e que abra a nossa mente também, para que possamos absorver da melhor forma possível a lição de hoje, e que possamos também ter oportunidade de colocar em prática em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós vamos aqui para a nossa terceira aula desse conjunto de aulas sobre manifestações físicas, né? Aquelas duas ordens gerais, físicas e inteligentes. Mas nós vamos ver que as manifestações visuais podem se tornar inteligentes também. Nós estamos no capítulo... Esqueci o número. 4. Capítulo 6, né? O capítulo 6 da segunda parte, né, do Livro dos Médiuns, manifestações visuais. A estrutura do capítulo, né, a forma como que Kardec nos apresenta, ele coloca alguns tópicos. Então, tem esse tópico, perguntas sobre as aparições, são 35 questões, mais ou menos, né, que ele apresenta ali, que tem a resposta ali dos espíritos a respeito, né, as respostas que ele utilizou para montar a sequência ali de ideias sobre as manifestações visuais, e, em seguida, ele apresenta um ensaio teórico, onde ele apresenta uma teoria das manifestações visuais, então, com base nos estudos, nos apontamentos gerais dos espíritos. Então, nós vamos ver que, vamos ver algumas coisas nas perguntas, eu vou passar de uma maneira um pouco mais breve, porque esses assuntos serão desenvolvidos no ensaio teórico. E aí, em seguida, ele passa a tratar de coisas que não são manifestações visuais, os chamados espíritos glóbulos, glóbulo de globo ocular, coisa que pensa alguma falha no sistema visual e a pessoa acredita ver espírito, não é espírito, é coisas da visão mesmo. E também a questão da alucinação, que é ver algo que não existe, né? Que é diferente da ilusão, que existe algo, mas ele vê e interpreta errado. Ele erra a interpretação de algo que existe. Na alucinação, ele vê algo que não existe, tá? Do zero ali. Então, essas duas questões. A pergunta sobre as aparições, ele colocou no item 100, do Livro dos Médiuns, tá? E aqui ele apresenta, então, essas 35 questões, faz uma breve introdução, falando ali da questão das manifestações visuais, que são das mais interessantes, porque você pode ver um espírito, e as imagens são muito importantes para nós, né? Porque se a gente pensar que, para compreender as coisas, tudo a gente cria uma forma, né? Por exemplo, para falar de espírito, a gente não precisa criar uma forma, não é difícil falar do espírito, o ser pensante, o ser moral, não é difícil falar de Deus, assim emprestar alguma forma. Quando a gente tem uma forma, a gente consegue pensar melhor sobre aquilo ali. E as manifestações visuais são muito interessantes por conta disso. E pela explicação, né, do fenômeno em si, vê-se que não é nada sobrenatural, nem milagroso, nada disso. Tem uma teoria que explica isso daí. Então, ele é um fenômeno natural,
como todos os fenômenos de manifestações de espíritos, todos os fenômenos mediúnicos. Então, essa questão de imagem, ver espírito, né, a primeira questão, né, que ele apresenta é sobre em que condições que a gente vê espírito. Então, nós temos duas condições, assim, gerais, em que é possível ver o espírito, que é no sono e na vigília, ou seja, acordado. Vigília é acordado. Ou no sono, que é o estado de emancipação da alma, que é o mais comum. Mas, em alguns casos, mais raros, em vigília, acordado. Tá? Quando a gente fala assim, essa questão do sono, que é a emancipação da alma, é o que? Estamos fora do corpo. Estando fora do corpo, estamos interagindo com o corpo da dimensão espiritual, ou seja, o perispírito, dentro das leis, né, das regras que existem no mundo espiritual, com os sentidos próprios do perispírito, assim como quando estamos acordados, na questão aqui encarnados, interagimos pelo corpo físico, pelos sentidos, com as leis físicas existentes aqui, né, precisamos do corpo. Estando fora do corpo, vai interagir com o meio e com o instrumento adequado. E, estando nessa condição, é como se estivesse na condição normal de espírito. E aí pode ter a questão de ver, assim como de ouvir, sentir de alguma forma. Então, nos tratando aqui de visões e imagens, é o mais comum. Nessa ordem de fenômenos de manifestações visuais, ele vai tratar, é o quê? Das aparições em estado de vigília. Ou seja, né, então nós estamos tratando da condição encarnado e acordado. Está acordado e está vendo um espírito. Quanto ao estado do sono, é um assunto abordado no primeiro ano, no início do segundo ano, que vocês devem ter visto, que é o capítulo que estuda a emancipação da alma, capítulo 8, da segunda parte dos espíritos, que vai da questão 400 até a questão, se não me engano, 455, né? E fala do sono e os sonhos, da visita espírita entre vivos, né? Espíritos fora do corpo visitam entre si, ou visitam espíritos encarnados e desencarnados nesse estado. Fala da questão de fenômenos de insensibilidade física, né? Letargia, catalepsia, morte aparente, que é um fenômeno de uma espécie de emancipação da alma. Depois trata mais particularmente do sonambulismo, êxtase e dupla vista, e um ensaio teórico sobre esse assunto. Na verdade, são tudo fases de um mesmo fenômeno, o que? Da alma estar fora do corpo. E o corpo, quando está nessa situação de emancipação da alma, o corpo está numa situação, assim, a gente pode dizer, de stand-by, né? Está ali, está funcionando, é igual uma TV na tomada, só com a luzinha, né? Está ali. Você der o clique, né? Ela liga, acende. Assim é o corpo. Ele está ali, tem um funcionamento. Tá? Nós estamos tratando do fenômeno acordado, ou seja, o fenômeno de dupla vista, que é o ver o outro plano estando acordado. Tá? E algumas questões sobre os espíritos manifestarem-se visivelmente, né? O como e o porquê. Então, qualquer espírito pode se manifestar, de qualquer categoria, os mais elevados, os mais inferiores, tá? Independente da escala espírita, em que posição ele se encontra. Então, qualquer um pode aparecer por aí. Todos podem aparecer, mas nem todos podem ter a permissão para aparecer e nem todos podem ter o desejo de aparecer. Nós vamos ver que um dos fatores é ele querer aparecer, com alguma motivação. Um dos pontos. A finalidade, né, nós vamos ver que os fenômenos de aparições em si, eles não são bons nem maus. Os fenômenos, nenhum, nada que é material é bom ou mal. O que é bom ou mal é o uso. E quem dá qualidade ao uso é o ser moral, ser pensante. Então,
uma aparição, ela pode ser má ou boa, depende da natureza do espírito. Mas como é que pode ser permitido que o espírito mal apareça? Uma prova é o tipo de vida na Terra. A intenção, né, até fica grifado, né, a intenção do espírito pode ser má, mas o resultado pode ser bom. De repente isso chama atenção para alguma coisa. Então, assim como nas manifestações físicas, nós tratamos das espontâneas, né, aquela que acontece do nada, muitas vezes não são para chamar atenção, mas não existem casos que são perturbações, mas servem pelo menos para chamar atenção, a pessoa pensar sobre o assunto, de repente dali ter uma nova posição, uma conduta diante da vida. Então foi algo mal que deu um bom resultado. Tá? E quando se trata de obsessão física, né, então ela pode ser para assustar, pode ser vingança, que são aqueles casos de obsessão. A mesma coisa de uma aparição, pode ver que o fenômeno em si é a mesma coisa, né? Cada fenômeno é diferente, mas as intenções vão serem as mesmas. Diga, Lu. No caso, Hélio, no filme de Bezerra, que aparece, no caso, um moço para poder ter aula, né, com Bezerra, e nunca mais apareceu. Se diz que poderia ser um espírito benevolente ou auxiliando para ele continuar a tarefa dele. Se encaixa nisso que você está falando? Pode ser, é possível, né? Não é possível afirmar, né? Porque não tem uma descrição e nem um meio de controle, né? Nós vamos ver aqui os meios de controle, para saber se é uma manifestação ou não. Mas, e se encaixa dentro das possibilidades de um bom espírito, no caso, né? A gente vai ver aqui a motivação de uma aparição com boa intenção, né? Entre elas, nos incentivar ao bem, nos incentivar naquilo que temos que fazer, por aí vai. Tá? Então, o objetivo dos espíritos com má intenção, assustar, vingar-se, depende lá da natureza mal dele, e no caso, no exemplo que foi dado, né, o objetivo de aparecer com boa intenção. Entre eles, consolar os que lamentam sua partida, pode acontecer, né, provar que continuam a existir, que estão perto, dar conselhos, pedir assistência para si mesmos. Então, pode ser qualquer coisa que resulte do bem. Tá? Algumas considerações morais sobre a visibilidade dos espíritos, né? Primeiro que ela não é permanente. Então, seria muito inconveniente. Uma vez que os espíritos, eles nos rodeiam incessantemente. Se estudarmos o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Incorpóreo, da segunda parte do Livro dos Espíritos, você deve ter visto isso ano passado, vimos ali que ele nos acompanha incessantemente, essa é a palavra. Às vezes eu recebi ali alguns atendimentos fraternos no Cefa, né, uma entrevista, e a pessoa relatava, né, que, né, o espírito, sim, aí eu falava, olha, a questão é essa, é incessante. A questão é com quais a gente sintoniza. Tá? Então, agora imagina que inconveniência que seria vê-los sem cessar. Tem momentos que a gente quer estar sozinho, né? Pensar na vida, sei lá o que quer fazer, né? E você olhando uma outra pessoa, porque o espírito é uma pessoa, né? Seria um inconveniente. E a segunda parte da pergunta, né? Se isso não seria uma forma de tirar a dúvida aos mais incrédulos, pessoas incrédulas, quando não querem aceitar, nem vendo aceita. Então, vai achar que é alucinação, que é uma ilusão, né? Vai dar mil explicações. Então, os incrédulos terão seu tempo de despertar. Tá? Então, Kardec complementa essa questão, né, que haveria muito inconveniente ficar vendo todos os espíritos, assim como quantos seres microscópicos que existem a gente não vê. E eles não estão no ar. E se a gente visse? Ia ficar meio assustado, né? Até acostumado.
E aí, então, mas se é inconveniente, então por que é permitido em alguns casos? Porque em alguns casos muito raros, ela é um pouco mais frequente, né? Vídeo ali de Valdo Franco, né? Mas você vê que esses casos são muito raros. Então, a vidência, então, quando eu falo que vidência é ver, é mediunidade vidente. Assim que Kardec chama o livro dos médiuns. É que se a gente fala a palavra vidente, a pessoa já pensa outra coisa, né? Já pensa na pessoa lá falando tudo, de alguma forma lá. Não, não. Vidência, ver. Tá? Estou usando a terminologia espírita, aquilo que se está no livro dos médiuns. Ó. Mediunidade vidente é o que vê. Então, quando falo vidente, é o que vê espírito. Há esse inconveniente de ver a todo tempo. Existem casos raros, e que é um pouco mais frequente, mas é muito raro. A própria faculdade da vidência ela é incomum, ela não é muito comum. Tá? Do raro, e aí o que vê mais tempo é mais raro ainda. E ela é passageira, grande geral, ela é passageira, e serve, como diz aqui, para nos atestar a continuidade da vida após a morte, e dali as conclusões que cada pessoa conseguir tirar referente a isso. E uma questão interessante, ele fala que sobre os mundos mais adiantados. Então, nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente. Quanto mais a gente se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Seres etéreos, matéria eterizada, é a matéria do plano espiritual. É uma definição no capítulo 14, estudos lá da Gênese, que a matéria existe em estado de eterização ou imponderabilidade, é a matéria do plano espiritual, e a de materialização ou ponderabilidade, matéria daqui. Então, seres etéreos, aqueles que têm corpos mais sutis. Os corpos daqui são mais densos. Então, a vida na Terra, o corpo físico, ele é denso, de uma forma que ele nos prende ao mundo em que estamos ligados, né? Ele dificulta a comunicação, já que a forma normal do espírito é se comunicar pelo pensamento, e o corpo físico da Terra não permite isso. A gente precisa utilizar aqui os sentidos existentes, tem que articular a linguagem, tem que falar, tem que ouvir, e junto disso tem que ter entendimento, o cara tem que entender o que ele fala, o outro tem que estar instruído naquilo que ele ouve, né? O idioma, algumas coisas. Vamos ver que a gente tem o pensamento, e aí a gente raciocina, né? Materializa, né? Bota uma roupagem nesse pensamento, e essa roupa é a linguagem. E a gente fala, articulando a linguagem. Na natureza espiritual, o pensamento vem, tu já comunicou, então um passo a menos. Mas para isso é necessário um progresso, tanto intelectual quanto moral. Moral principalmente ali, o progresso moral vai vir à medida que o intelectual ocorre também, não tem como ser o contrário. Bom, e aí mais facilmente entra em relação com outros espíritos, porque é um meio mais sutil, essas percepções, vamos dizer assim, se é que dá para usar esse termo, está sendo punido, né? E aqui, a pergunta que não poderia faltar. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? Né? Porque quando se fala em espírito, nossa, né? Mas se a gente for pensar, o que nós somos? Espíritos. Né? E a vida vai acabar mesmo, essa existência. Todas elas acabam, né? Elas são transitórias. Essa aqui é a situação passageira, nossa situação normal é lá. Então, é uma questão de nos desmaterializarmos, nos desapegarmos da coisa aqui. Então, se acontece de eu ver um espírito, é a mesma coisa de eu ouvir um espírito, é a mesma coisa de eu sentir um envolvimento e ter uma ideia. Então, a diferença é que a ideia é uma coisa mais subjetiva, eu posso achar que é de mim mesmo, né? Deus me livre, é um espírito, né? Então, não é. Então, assim, incessantemente, apenas tirou a barreira da invisibilidade. E, na resposta, os próprios espíritos colocam, olha, não é mais perigoso, não ser mais perigoso um encarnado do que um desencarnado? Porque vai estar dentro da sua casa. Essa pessoa desconhecida lá,
do nada. O que ele está fazendo ali? O que né? Você já corre, chama a polícia, faz negócio, você não pode entrar na casa dos outros. E ainda mais que estamos vivendo a vida na Terra, né? Com os perigos que a gente tem aqui, a maldade de uns, o egoísmo de outros, por aí vai. Tá? Então, assim, espíritos, eles estão por toda parte, né? E se um espírito, vamos dizer, se ele tem a má intenção, se ele quer prejudicar alguém, ele pode fazer isso com maior liberdade, com maior intensidade, sem ser visto. Ele fica ali, ó, né? O pensamento, fala assim, não é falando, mas é pensando, sugerindo pensamentos ali, tal. Muito mais perigoso do que quando ele é dado a se conhecer. Porque aí, se você sabe que tem um algo, e sabe qual é esse algo, você vai buscar o meio de defesa apropriado contra esse algo. Se esse algo eu sei que é um espírito, eu vou ali estudar no livro dos médios como é que eu me defendo de processos obsessivos, e a gênese. E vai ali, ou procurar um centro espírita, vai procurar alguém que conhece espiritismo, sei lá. Né? Vai buscar o meio, ele já identificou o problema. Agora, no outro caso, não, ele não sabe qual é o problema, ele acha que é uma doença, e trata à toa, não se cura nunca. Ele fica ali, é muito mais seguro para ele. Então, é muito mais perigoso a influência do espírito pelo pensamento do que ele aparecendo na nossa mente. Tá? Então, às vezes, mentes mais impressionáveis ficam ali com medo do escuro, medo do barulho, medo de tal. Precisa trabalhar isso aí. Né? Então, nós temos que temer mais aos vivos do que aos mortos. Hélio, Oi, vou falar. você pode me dar uma explicação? O Roberto desencarnou faz 15 anos. Eu sonhava com ele sempre. Sempre ele estava perto da nossa família, dos filhos e de mim. Há um ano para cá, eu não sonho mais com ele. Isso quer dizer que ele reencarnou ou não? Não há como afirmar nem desafirmar, sabe? Porque muitas vezes, né, tem uma questão mais à frente que vai tratar, né? Por que a gente deseja tanto sonhar com determinada pessoa, nunca sonha, nunca aparece. Em contrapartida, aparecem outros que nem sei quem são, ou nada a ver com aquilo que eu estava pensando, né? Então, entram várias questões. Então, por exemplo, por que é permitido aparecer e lembrar? Porque, às vezes, pelo fato de não lembrarmos, não quer dizer que não tenhamos visto, né? A questão dos sonhos. Tem lá os motivos de consolação, de reconforto, né? De lembrar ali. Pode chegar uma situação que agora é a hora de cada um agir mais livremente, tomando suas próprias decisões, sem a minha presença mais ostensiva, assim, né? Então, pode ter encerrado essa fase, essa permissão, né? Ou esse tipo de auxílio, se é que a gente pode chamar assim, mas vamos considerar como um fato positivo, como pode também ter se encarnado, né? É uma opção, é uma, né, possibilidade, certo? Mas não é possível afirmar que tenha reencarnado, como também não é possível afirmar que não tenha reencarnado. Né? Uhum. Pode ter apenas encerrado a permissão ou a utilidade, né, vamos dizer assim, a utilidade dele aparecer. Talvez isso não seja mais útil, talvez isso não seja mais positivo neste momento. E aí ele continua encarnado lá, aliás, continua no mundo espiritual, sem ter encarnado. Então essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, encarnou. Terceira possibilidade, não quero mais ver, o espírito tem livre-arbítrio. Vocês são N fatores, sabe? Tá bom, obrigada. Mas não dá para ser, é isso, categórico. Tá? Uhum. Tá bom. Obrigada. Quem mais levantou a mão? Tem mais uma mão aí? Fui eu, acho. Tem mais alguém? Diga.
É assim, você colocou, antes da dona, antes da senhora perguntar, você colocou que tem pessoas que têm susto, têm medo do espírito, né, em si. Eu sou uma delas, eu morro de medo de ver. Eu não quero ver, não quero ouvir nem nada. Só que, às vezes, como esse espírito aparece. Assim, às vezes ele aparece quando você não está preparada, por exemplo, né? Você falou de barulho. Às vezes você está vendo uma televisão, alguma coisa, escuta um barulho. Aí assusta. Eu também lembrei do filme do Divaldo, que ele trabalhava, né? Acho que em cartório, não me recordo bem. E ele ia tanto pessoas desencarnadas como encarnadas. E no começo ele também se assustava. Então, assim, quando você coloca esse medo, que nós temos que nos preparar, não seria mais dentro do centro espírita, que tem a preparação do passe, da desobsessão, que você já vai preparado para ver as coisas, né? E no dia a dia a gente acaba se assustando mesmo. Quem tem a possibilidade de ver espírito, mediunidade vidente, seja ela passageira ou mais frequente, ela não deixa de ser menos médium na rua do que no centro espírita, né? Uma pessoa que é médium em qualquer lugar. Então, essa aptidão mediúnica pode ocorrer em qualquer lugar, né? Claro, você está na sua ocupação habitual, parece do nada o espírito na sua frente, você não está acostumado com isso. Mas à medida que isso vai acontecendo, você vai se habituando e aprendendo a lidar com a situação, caso estude para isso, né? É que o Luiz Fernando não conectou hoje, mas ele tinha uns exemplos bons aí com ele mesmo, né? Que ele aparecia e ficava, pô, né, aparecendo aqui no trabalho, tá, né, esse negócio. Mas depois ele aprendeu, nós vamos ver, sobre agora mesmo, a questão da interação, a conversar mentalmente, ó, não posso te ajudar agora não, mas mais tarde, ela vai se habituando, né? É como você está lá no seu trabalho, alguém chega lá e fala assim, né, deixa eu me ajudar aqui, poxa, agora eu não consigo, daqui uns meia hora, à noite eu consigo, né? Ou algum familiar me te mandou mensagem, aí você não consegue ver naquela hora, você não vai responder, então, a diferença é que é com o espírito, conversa com ele. Nós vamos ver aqui na interação que dá para conversar com o espírito, certo? Da mesma forma que nos fenômenos de manifestações físicas espontâneas, a melhor forma não é evocar o espírito, saber o que ele quer, é que aquele já está aparecendo, né? Então você já pergunta logo o que ele quer, entendeu? Não sei se você tem essa aptidão. Não tem. Tá, mas se acontecer, é que quem tem, né, acaba, de uma forma assim, bem caracterizada, obrigatoriamente vai aprender a ter que lidar com isso, né? Feliz se ela estudar o assunto e conseguir viver da melhor forma, né? Então, dentro dessa questão de ficar aparecendo, né? E eu falo assim, olha, é possível conversar com ele perfeitamente, é justamente o que deve ser feito. Pergunta o que ele quer, tal. Então, se ele é infeliz e sofredor, consolação, esclarecimento. Se é um espírito bom, ele talvez esteja nos aconselhando para algo, sei lá, o espírito é a pessoa, né? Ele pode ser de qualquer natureza. Essa resposta pode ser falando como uma pessoa viva, porque ela acredita estar viva, mas a maioria das vezes é a transmissão do pensamento. E é até uma ferramenta de controle, né, para saber se você está vendo, se está vendo mesmo. Para começar a responder seu pensamento. A aparência, em geral, tá? Eles, né, perguntam assim, esses espíritos que têm asa, eles têm asa, né? Ou é só simbólico? Então, o espírito, ele não tem asa. E talvez ele assuma essa forma para impressionar a pessoa a qual ela se mostra. Se for uma pessoa muito ligada a uma determinada crença, e esse espírito ele
julgou que ele aparecendo vai surtir melhores efeitos, e ele vai ser ouvido se ele apresentar dentro da cultura geral daquele, ele vai aparecer em forma de anjo, de um santo, né? Alguém que... Tal. Ou se ele quiser assustar, ele vai aparecer com a forma que ele sabe que a pessoa vai se assustar. As pessoas que aparecem em sonho são geralmente as que aparentam ser, mas que podem ter espíritos zombadores, né, levianos, que assumem formas para nos iludir, né, mas com o tempo a gente veria ali que não teria nenhuma mensagem positiva ou nada útil, né, por exemplo. Diga, Marnice. Hélio, eu pensei aqui nessa questão, né, do espírito aparecer, que é o que a Morgana também estava falando, do medo, do susto. Por exemplo, que a gente já, já, já viu em livros de espíritos, né, que ficam lá depois que cometem o suicídio, por exemplo, né, com ferimento de cabeça, ou, por exemplo, um espírito que foi de morte em trem, em metrô, que fica muito ruim. Quando ele aparece, que seja para pedir ajuda, ele vai aparecer também com esses ferimentos? Talvez se a mente dele tiver o pensamento apenas ligado nisso, pode ser que ele aparente com essa forma, ou uma outra possibilidade, ele vai ser identificado, ele vai aparecer com alguma forma, né, que o caracterize, algum defeito que ele tinha quando vivo, etc. Ou algum acessório que ele utilizava, né, tipo, um professor com livro, um assassino com punhal, sei lá, algo assim. Então, são várias dessas possibilidades. Dentro do exemplo que você deu, pode ser que o pensamento dele, ele se acredite vivo, ou talvez ele saiba que morreu, mas o pensamento dele estando naquela, vamos dizer assim, naquele circuito fechado ali, é essa forma que ele dá a ele mesmo. Mas ele altera isso à medida que ele é esclarecido. Tá? Tá certo, obrigada. Não pode aparecer. Porque já imaginou o tamanho do susto? Meu Deus do céu. Assusta bastante. É por isso que eu digo que a pessoa que tem essa aptidão mediúnica, ela vai se habituando. E aquilo vai perturbar tanto ela que ela vai buscar alguma solução. É que, infelizmente, você vai bater na mão de um psiquiatra, vai tratar com uma alucinação e vai dar medicação, né? E não vai resolver, se for uma questão mediúnica. Entendeu? Muito obrigada, Hélio. Ô, Hélio, Oi. eu acho pior do que o espírito, assim, pelo menos é o que eu tenho de experiência mais no mediúnico. Eu acho que às vezes é menos assustador quando o espírito vem assim, com esses machucados e tudo mais, do que aqueles que vêm aí aparecendo seres de outro planeta, né? Sei lá, tem alguns, eu não tenho essa mediunidade, mas às vezes eu consigo visualizar algumas imagens, alguma coisa assim, eu acho mais assustador. Animalesco, quando Eles eles podem ficam. assumir formas, mas não que eles sejam aquilo. Sim, é que eles assumem ali um determinado tempo, até mesmo para assustar a gente ali no trabalho, para desequilibrar um pouco a equipe. Então, tem vários fatores, né? Sim. Esse que você citou é um deles. Querer assustar, pelo motivo que for, né? Desestabilizar o ambiente. Aqui, sobre a identidade dos espíritos, que ali a gente tratou da aparência em geral, e ele fala, não, olha, como o pensamento é uma espécie de evocação, compreende-se que possa atrair o espírito, mas nem sempre essa pessoa aparece. E quando a gente vê outras que não nos interessam, ou nas quais nem pensamos. Então, pode ser que ela não queira aparecer, pode ser que ela não tenha permissão para aparecer, ainda mesmo que em sonho. Talvez o espírito
encarnado em emancipação da alma, tenha contato com esse outro espírito, com essa pessoa, mas não guarde a recordação porque não deve lembrar. Tá? Então, várias possibilidades. E as pessoas nas quais não pensamos ou de que nem conhecemos, muitas vezes elas fazem parte do nosso círculo de relações, nós não temos consciência disso, e temos muitos amigos no mundo espiritual, das quais a gente não se recorda enquanto encarnados. Né? E Kardec faz a nota aqui que, assim, quando não há um meio de controlar as visões ou as aparições, então a gente pode, às vezes, na dúvida, levá-la a conta de alucinações. Só que quando vem fatos e confirmam, aí não tem como ser imaginação ou alucinação. Ou, por exemplo, é uma aparência pouco antes de uma morte. A pessoa aparece lá. E aí a morte, daqui a pouco chega a informação, se confirma. Quer dizer, como é que ele imaginou isso? Como é que não pode ser alucinação nem imaginação? Tá? A questão das condições orgânicas, culturais, físicas, né? Então, por exemplo, certas visões são mais frequentes nas doenças. Ela acontece em qualquer situação. Só que nas doenças prolongadas, eles colocam aqui que a ligação espírito-corpo, na palavra deles aqui, se afrouxa, vamos dizer assim. E essa fraqueza do corpo deixa o espírito ali encarnado, a alma, mais livre. Então, os fenômenos de emancipação da alma acontecem mais facilmente. Entre eles, entrar em contato com outros espíritos, seja pela visão, pela audição, né, o que for. Então, entra aqui a categoria das aparições. Às vezes, parece que as aparições são mais frequentes em certas regiões. Os espíritos dizem que não, né? Mas que ela se reveste da questão cultural. Então, em lugar muitas aparições, poucos médiuns escreventes, que ele dá o exemplo aqui, né? Em outros se dá ao contrário, mais manifestação física, mas sempre houve e ainda há manifestações espíritas. Sobre as aparições se verificarem mais à noite, ele diz que também não, acontece a qualquer hora, ele falou que é até mais frequente de dia, só que é mais fácil ver à noite, assim como a gente não vê as estrelas durante o dia. As estrelas estão sempre lá. De dia, a iluminação impede de ver. Então, uma claridade intensa pode ofuscar uma aparição muito delicada, já que nós vamos ver aqui que muitas ela aparece como uma fumacinha, né? Então, elas são mais frequentes gerais do que se pensa. Muitas pessoas não falam com medo de ser tratadas como loucas, né? E ser submetida forçadamente a algum tratamento inadequado. Mas também a credulidade excessiva pinta a imaginação, né? Ele aumenta a coisa ali, tá? Só que do lado da ficção sempre tem alguma coisa que é real. O estudo sério do espiritismo, ele nos coloca a caminho de identificar isso e saber o que é realmente uma manifestação visual, o que seria uma alucinação, né? O que é exagero. O encarnado, para que ocorra uma manifestação visual, ele pode estar acordado, mas é como no fenômeno da dupla vista, ele está meio lá, meio cá, está com o pé nos dois lados. E eles não veem com os olhos, o médium vidente vê com a alma, ou seja, com o perispírito, né? Tanto que vê com o olho fechado. E como ele pode tornar-se visível? Então, quando se vê um espírito, é o perispírito dele que foi visto. Como? Aí tem que estudar as propriedades do perispírito. Sofre alguma alteração nas propriedades comuns do perispírito e ele se faz visível. Então, é sempre o perispírito que está sendo visto, não o espírito em si, mas a forma que ele agregou matéria lá. E ele precisa de um intermediário. Então, assim, a teoria é a mesma. Combinação de fluidos com o perispírito de um encarnado. Tá? E aí dá o exemplo que seria uma condensação do fluido que compõe o perispírito. Ele fala assim, não é bem condensação, não há uma condensação. Mas ele vai utilizar, né, Kardec mais à frente, o exemplo do vapor, que, mediante certas condições, vai alterando o estado, sem deixar de ser a mesma substância,
Mas, no determinado estado, a gente não vê, mas no estado, né, que começa a condensar, ele fica líquido ali, a gente vê. Então, ele vai combinar o fluido do espírito com o fluido de um médium. Ambos os perispíritos têm que ter uma certa similitude ali, de maneira que propicie o fenômeno de uma aparição. E aí, essa combinação faz com que o perispírito daquele espírito seja visível pelo médium. Aí só o médium vê, nesse caso. A gente poderia pegar uma aparição no estado normal de espírito? Não, como a gente não pega o sonho. Mas eles podem impressionar o nosso tato, fazendo sentirmos a sua presença, e, em determinadas condições, tornarem-se tangíveis, ou seja, podemos tocá-los. E aí todos veriam. Sobre quem é apto a ver o espírito? Durante o sono, todos, porque está em uma situação da alma, mas quando acordados, não. Aí ele precisa ter essa tal aptidão mediúnica aí. Tá? Então, o que depende? Do organismo dele. Então, nesse caso, aí não basta que o espírito queira aparecer e não basta que uma pessoa queira ver. É necessário, não só que o espírito queira ser visto, como é necessário que exista a aptidão mediúnica, exista uma similitude entre os dois perispíritos, para que haja a combinação adequada e ele se faça visível. Essa faculdade, ela pode se desenvolver pelo exercício? Sim, como todas as outras, mas, assim, é muito, muito difícil. A melhor forma é que se desenvolva naturalmente, que já faz parte da aptidão do médium ali, né? É melhor que ocorra de forma natural, porque podemos ser vítimas da imaginação. Poderíamos provocar? Sim, mas é muito difícil, para não dizer impossível, né? Então, ele diz aqui que seria necessário uma faculdade especial. Então, ela quase sempre ela é espontânea. Está quieto lá, o espírito aparece. A forma, em geral, é a humana. Tá? Quando ele faz produzir, por exemplo, flamas, tipo foguinho, clarão, ou um efeito, é para demonstrar a sua presença, mas não é o próprio espírito, não é a sua própria forma. Às vezes é uma emanação de uma parte do seu perispírito. Tá? Mas considera-se uma manifestação visual aquela que ele aparece e seja identificado como um espírito. Ele dá um exemplo aqui de fogos fatos. Não, isso é uma questão física. Existe um caso de um rei de Roma, Sergius Tullus, que foi visto com uma luz azul na cabeça e fala que realmente era um fenômeno de manifestação visual. E em relação a apresentar com forma de animais, pode acontecer. Só que são sempre espíritos inferiores que tomam essas aparências, mas não que ele seja animal. À medida que ele desperta e tal, ó, sai dessa coisa aí ele, opa, né? Uma aparência. Tá? Não existe um espírito encarnando ali como animal. E com base nessas questões, e se a gente analisar, existem outros artigos na Revista Espírita que tratam a respeito, isso aqui foram algumas questões gerais, o Kardec traz o ensaio teórico sobre as aparições, que é a teoria, né? Então aqui ele vai recapitular um pouco aquelas questões e acertar as arestas. Então, manifestações mais comuns pelo sono, que a gente tem consciência através dos sonhos. Mas os sonhos, né, já estudado lá no Livro dos Espíritos, tem lá suas condicionantes, pode ser uma visão atual, coisa atual, pode ser coisa do passado, pode ser pressentimento do futuro, pode ser um quadro alegórico que os espíritos nos apresentam, né, sejam bons, sejam maus. O estudo está no Livro dos Espíritos, tá? Mas a teoria pode se aplicar nos casos de uma situação da alma também. Quanto à forma geral, então a condição do encarnado, ele está na vigília, em pleno gozo da sua faculdade, da liberdade, vocês estão acordados, e apresentam-se geralmente de uma forma vaporosa, diáfana, como assim? Às vezes vaga e indecisa, que vai tomando forma, pode ser um clarão esbranquiçado e os contornos vão se
aos poucos se delineando, mas, de algumas outras vezes, podem já se apresentar bem distintos, com as formas bem acentuadas, onde é possível distinguir os traços do rosto, a ponto de poder descrevê-las com precisão. Podendo tomar todas as aparências, ele vai tomar aquela que melhor possa identificá-lo, se esse for o objetivo, tá? Então, pode ser que ele como espírito, ele não tem ali um órgão amputado, ele não tem cicatriz, né? Mas ele, se precisar ser reconhecido, é assim que ele vai aparecer, porque é assim que o pensamento dele vai produzir essa forma, essa aparência. Geralmente, as partes mais nítidas são rosto, tronco e membros superiores, geralmente, e pouco ali os membros inferiores, de forma que aqueles que vêm, quase nunca os veem andar e se deslizar como sombras, no geral. Nós vamos ver na aula que vem, bicorporeidade e transfiguração, falar também dos agentes, que passam a ser lá, pode ser o Calucene deu exemplo, né? Que aparece um ser mesmo lá, que você conversa com ele, aperta a mão, putz, mas ele aparece só. Mas as aparições, em geral, é desse jeito aqui. Umas roupas ali que parecem só a parte de cima, e embaixo só umas pregas, assim, uma coisa que fica voando. Quanto aos acessórios, ele pode apresentar algum acessório que indique a sua elevação, né, uma auréola, uma asa. Se as pessoas, o grupo, a pessoa que ele vai aparecer, for alguém que tenha uma crença lá em anjos, ele vai aparecer com cara de anjo, né? Conforme ele se faça identificado e conforme ele se faça ouvido ali, né? De maneira que ele possa ser escutado, né? Vamos dizer assim. Se chegar em alguém que tem uma determinada crença, ele aparece numa totalmente ao contrário, ele não vai ser aceito, vamos dizer, né? Então, ele vai precisar de um jeito que aceitem ele. Tá? Os espíritos superiores têm uma aparência assim nobre, serena, bela, né? Já os inferiores têm algo de feroz, bestial, alguma coisa assim. O exemplo que a Marlice deu, né, de aparecer ali da forma que o caracteriza, eu dei exemplo aqui de criminosos podem ter, aparecer com um punhal, com arma, sei lá, né, ou dos suplícios que sofreram, ela citou o caso de acidente aqui, pode aparecer dessa forma. Essa questão de acessórios, vestes, tal, nós vamos ver aqui 2 aulas no Laboratório do Mundo Invisível. Então, ano que vem, bicorporeidade, transfiguração, e depois Laboratório do Mundo Invisível. Como os médiuns videntes percebem as aparições? Ele pode ser algo como um espelho sem aço, que ele passa, mas dá para ver as coisas. É igual o vídeo do Amigo dos Alunos lá. Quem assistiu? Quando eles representam um espírito, ele não fica translúcido, meio transparente, e dá para ver as coisas no fundo. Tipo aquilo. Eu Um assisti. espelho sem aço. Tipo um espelho sem aço, tá? Então, eles podem, por exemplo, um médium vidente pode perceber no ambiente o ir e vir dos espíritos. Aí vai ter aqueles espíritos que vivem cotidianamente aqui, porque às vezes não sabe que morreu, ou não aceita, ou que gosta, sabe, mas gosta de ficar aqui, sei lá. Né? E ver a população ambiente, o médium vidente pode ver, né? O que for lhe permitido ver. Então, eles podem estar felizes, tristes, ele pode ver o médium, ele pode ver o espírito ligado ali a uma pessoa, influenciando ela, por aí vai. Né? E aí ele apresenta para a gente o mundo espiritual como uma contraparte do mundo corpóreo. Assim como nós estamos em meio a diversos seres vivos, dentro do nosso próprio corpo, por exemplo, né? No ar, na coisa toda, mas que a gente não vê, e não dá muito valor a isso, porque assim, não faz parte do nosso dia a dia, não interfere. Os espíritos também, estão sempre aí. A diferença é que interferem, né, pelo pensamento, pela influência que eles podem exercer e tal. Tá? Nas aparições tangíveis, né, então,
Ele pode aparecer como fumacinha, translúcido e tal. Mas ele pode dar uma ilusão perfeita, fazendo crer que é um ser corpóreo. Você olha assim, é o Divaldo, né, no filme dele lá, que retrata ele, ou ele mesmo afirmava, né, que às vezes ele tinha dificuldade de saber se ele era encarnado ou desencarnado, né? Então, pode dar essa ilusão para o médium, depende da aptidão mediúnica, claro, né? E às vezes pode a tangibilidade ser real. E aí todos veem, todos podem tocar, sentir o calor, apertar ali ele e tal. O que não impede que essa aparição se desvaneça e suma. Não dá nem para falar que é igual o mestre dos magos, que o mestre dos magos ele entra atrás da pedra e some, né? Entra atrás do negócio lá. Não, esse ele, do jeito que ele aparece, ele some. Ainda que tenha dado tangibilidade. Tá? Mas, do contrário, o mais comum na mediunidade vidente, nessa questão de aparições, é o médium vidente ver. E as outras pessoas não verem. Tá? As aparições tangíveis são mais raras. A mediunidade vidente já é rara. Então essas coisas estão sendo mais raras ainda. E a teoria é a mesma daquela manifestações físicas. Combinação de fluido entre os dois perispíritos. E aí vai lá e acontece um tipo de fenômeno. No caso das manifestações físicas, uma emanação do encarnado, que é do próprio perispírito, e o perispírito do médium, do espírito, né? Combina, envolve o objeto e dá movimento a ele. No caso das manifestações visuais, há uma combinação desses fluidos, e aí essa combinação faz com que o perispírito do espírito ali se torne visível. Como poderia ser uma forma dos dois perispíritos em combinação e o sistema auditivo do médium perceber o plano espiritual, perceber a voz daquele espírito. Ou envolvendo algum processo que envolve o cérebro e a mão, a psicografia. Mas a coisa é a mesma, combinação fluídica. Tá? Então ele usa a palavra aqui condensação, mediante essa combinação fluídica aí, que não seria uma condensação, mas uma mudança nas disposições moleculares, assim como o vapor, que ele não deixa de ser a mesma substância, água, pelo fato de mudar o estado, continua sendo água. E ele vai alterando o estado. Com a diferença que o vapor, houve um fator externo, temperatura. Já o perispírito não tem um fator externo, que vem assim, ai meu Deus, me deixaram visível. Não, é a vontade dele em primeiro lugar. Em segundo, a permissão, a possibilidade que isso aconteça. Terceira, a possibilidade de ter um médium. Né? Então, são vários fatores. Então, a questão da condensação não pode ser utilizada ao pé da letra. Então, para que aconteça isso aí, resulta a vontade do espírito, só que só isso não é suficiente, tem que ter essa modificação do perispírito que só se verifica com a combinação fluídica com o médium. Sem essa combinação, não acontece uma manifestação visual, nem manifestação mediúnica nenhuma. Por isso, a visibilidade dos espíritos não é comum, porque não é comum, é tão assim, simples, você encontrar uma certa similitude entre os dois perispíritos. Então, não basta que o espírito queira aparecer, não basta só que o outro queira ver. Tem que juntar todos esses fatores, mas também a questão da utilidade disso, a permissão de Deus, vamos dizer assim, que vai estar toda envolvida dentro das suas leis. Tá? O perispírito, quanto à penetrabilidade, ele passa pela matéria toda aqui, que é de outra dimensão, então não adianta fechar a porta nem fechar a janela, ele vai entrar. Eu fiquei dando um passe aqui, fiz uma barreira magnética. Como pode afirmar isso aí? Eu não entendo como pode ser afirmado isso. Encarnado afirmar isso. Tem como. O espírito é pensamento. Ele precisa estar dentro de casa para me influenciar. Nós estamos tratando de outra dimensão. A questão geográfica aqui, aqui está ali, ele pode estar aqui e não está aqui. Meio doido, né? Mas não é. Então, é pensamento. A gente tem que se defender pelo pensamento. E se defender plenamente é pela
reforma moral, né? Bom, o que são reflexões morais, questões filosóficas, né? Então, o espírito, ele passa a parede, tá? Pelo menos que se ele acreditar que não pode passar, aí ele não passa mesmo, porque ele não passa. A recorrência das aparições aconteceram em todos os tempos, tá? Não é uma novidade, a história dá muitos exemplos disso aí. Muitas pessoas não tratavam dela com medo de ser taxadas de loucas. Tempos passados, era meio que se fazia nesses casos, né? Internava a pessoa lá, tratamento bem agressivo, e aí a pessoa saía debilitada mesmo, tanto mentalmente quanto fisicamente. Tá? Tratado como alucinação, por aí vai. Só que não dá para tratar como alucinação coisas que se confirmam, fatos, né, que vêm se revelar ali através das aparições, e eles se confirmarem depois. Isso não dá para ser tido a conta de ilusão. E agora ele passa a explicar os efeitos confundidos como manifestações visuais. Fala aqui dos espíritos glóbulos. É alguma coisa do globo ocular. Então, uma das ilusões é o ar, que pode não estar inteiramente líquido, de repente moléculas aeriformes se movimentando e torná-las visíveis, mas a refração pode ver alguns pontinhos, e aí algumas pessoas terem tomado isso como espírito. Nós vamos ver aqui como é que refuta. Vou falar as causas primeiro. Uma causa fisiológica, o humor aquoso, o líquido ali, né, do olho, pode ter pontos mal perceptíveis, perder algo de sua transparência, e a pessoa ter pontinhos na sua visão. E algumas pessoas tomar isso como espíritos reais. E afirmam que são espíritos porque eles ficam se movimentando, mas isso faz parte do movimento dos olhos. Tá? Se fossem espíritos, como eles estão sempre no mesmo movimento, seria algo bem mecânico para um espírito, né? Que tem razão, vontade, imaginação, livre-arbítrio. Mesmo para espíritos inferiores, seria muito mecânico, tá? Seria bem cansativo para espíritos fazer isso aí. Então, a forma que se tem de saber se é uma manifestação ou não, ela tem que ter movimento próprio, tá? Espontâneo, inteligente, que só pode ser visto, só se pode ver isso um fenômeno óptico-fisiológico, esse negócio de ver pontinho mesmo. Tá? Então, se não tem um movimento próprio e tal, tanto que a manifestação visual é um tipo de manifestação física, até o momento em que o espírito só aparece, certo? Mas a partir da hora que demonstra movimentação própria, responde a um pensamento, aí ele denota inteligência, a manifestação passou a ser inteligente. Você vê que o fenômeno é o mesmo, é sempre o mesmo. O que torna ele físico ou inteligente é se vai haver um movimento inteligente ali, uma manifestação inteligente, alguma coisa que demonstre que houve algo espontâneo, livre e tal, e responda a um pensamento. Se não acontece isso, é muito provável que seja uma causa fisiológica, uma outra coisa física e tal. Tá? Mas o fenômeno, ele começa físico e depois se torna inteligente, mas é o mesmo fenômeno. Aqui eu coloquei na ordem dos fenômenos físicos, né, porque está bem ligado à questão material, né, de aparecer, essa coisa toda, assim como o movimento de objetos e coisas assim. E as inteligentes, aquelas que nos realmente trazem uma ideia a ser desenvolvida, aí as inteligentes. Uma outra coisa aqui, centelhas produzidas pela contração dos músculos dos olhos. Se você esfregar o olho com força, fica esse negocinho lá, a pessoa pode achar que é espírito, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, Kardec, ele recomenda o estudo como método ao combate às ilusões. Então, se a gente estuda, né, a teoria das manifestações, nós nos colocamos em condições de interpretar determinados fenômenos como reais ou como ilusão, ou como alucinação até, em que há uma coisa exagerada ali, em que é fraude, né? As ferramentas que eu tenho para se confirmar que aquilo é uma manifestação ou não, por aí vai. Agora, sem estudo, torna-se presa fácil a enganações, fraudes e por aí vai, mistificações.
E a chave para o estudo disso, não só disso, mas de todos os fenômenos mediúnicos, é a compreensão do perispírito. Ele é a chave para entender a explicação sobre movimento de corpos, movimento de objetos, ruídos, sons, aparições, objetos que aparecem e desaparecem, pessoas que aparecem. Você vê que está tudo ligado ao perispírito, tudo passa por ali. E ali vamos encontrar também a explicação dos próximos fenômenos que vamos estudar. Então, Kardec dá uma conclusão à teoria das aparições, dizendo, olha, essa é a nossa visão, e não houve outra explicação que conseguisse dar ali uma explicação lógica sobre os fenômenos. Apenas negá-los não quer dizer que eles não existam, muito menos o explicam. E, por fim, ele vai dar aqui a teoria da alucinação. Porque os que negam a possibilidade da manifestação dos espíritos, particularmente as manifestações visuais, explicam pela alucinação. A pessoa acha que está vendo, mas não houve nada. Tá? Então, alucinação significa engano, né? Algo que não existe na realidade. Só que não explica também o que é a alucinação, que a coisa continua no vazio. Então, Kardec faz algumas considerações sobre a ideia materialista da alucinação. Ele fala que, por exemplo, a causa do sonho jamais foi explicada pela ciência. Hoje explica-se por questões das ações do cérebro, né? Mais a química existente ali, e tais, mas não explica tudo. Explicar o funcionamento do cérebro, mas não dá a explicação do que faz, que impulsiona o cérebro a funcionar. Porque eu considero um elemento inteligente. E chamamos de espírito. Então acaba contínuo sem explicação. Você está vendo efeitos quando estamos explicando com o cérebro. Muitos dizem que eles são a lembrança de preocupações do estado de vigília, né, acordado. Nossa, sonhou tais coisas, porque essa é a sua preocupação habitual. Pode ser que seja. Mas como é que pode explicar visões reais, sonhos reais ou até aparições reais? Essas que anunciam alguma coisa, essa coisa acontece. Aparições no momento da morte, né? São vários exemplos que tem disso daí. Essa é uma preocupação do estado de vigília, um fenômeno desse que acontece sem que a pessoa estivesse pensando nisso. Você vê que a teoria não explica todos os casos. Tá? Então, se fosse um fato isolado, raro, e você não ter mais outros para estudar, é uma coisa. Mas são vários fatos que se repetem. Eles têm condições de ser estudados. Por que não os estudam adequadamente? Né? Ou estudam apenas considerando a questão material, cérebro, superestação de ideias, tais e tais, mas não explicam fatos que se confirmam. E aí Kardec vai apresentar uma teoria espírita da alucinação. Primeiro ele apresenta duas questões propostas aqui aos espíritos, nos dizendo, né, que, olha, fatos provam que há aparições que são verdadeiras, né, que a teoria espírita explica perfeitamente. Mas, ao lado das visões propriamente ditas, existem alucinações. Elas existem realmente? Qual seria a sua origem? Como é que isso pode explicar? Então, a pergunta que ele coloca, as visões são sempre reais ou são algumas vezes efeitos da imaginação? Quando vemos em sonho, ou de outra maneira, o diabo e outras coisas fantásticas, que, portanto, não existem, não se trata apenas de imaginação? Ora, sim, algumas vezes. Sim, algumas vezes. Algumas vezes. Então, hora sim, hora não. A pessoa está chocada por certas leituras ou histórias de feitiçaria, lembra-se delas e acredita ver o que não existe. Então, há uma superestação de ideias. Mas já dissemos também que o espírito, através de seu envoltório semimaterial, ou seja, perispírito, pode tomar todas as formas para se manifestar, e um brincalhão aparecer daquela forma. Então, tanto pode ser imaginação, quanto pode ser uma aparição grotesca.
E quanto àquelas aparições, quando a gente está naquele estado quase dorme, né? Podem se considerar como aparições os rostos e outras imagens que muitas vezes se mostram quando cochilamos ou simplesmente quando fechamos os olhos. Então, quando os sentidos se entorpecem, ou seja, está entrando na fase de emancipação da alma, né? O espírito se liberta e pode ver perto ou à distância, quer dizer, se ele se liberta, é porque ele entrou em emancipação da alma. E agora ele está interagindo com o perispírito, então ele pode ver algo, ver, ouvir. Então, essas imagens quase, veja a palavra quase, sempre são visões. Então, quase sempre são, então algumas não são. Mas podem ser também impressões que a vista de certos objetos deixou no cérebro. Nós vamos ver aqui a questão das imagens que ficam no cérebro. Tá? E aí, o espírito conserva os traços daquilo e, por um efeito de imaginação ou memória, ele vê aquela imagem e acha que está vendo algo do plano espiritual, quando não é. Tá? E o espírito fora do corpo, ele pode ver no seu próprio cérebro as impressões ali existentes. Então, apesar de estar em emancipação da alma, não é o mundo espiritual que ele está vendo. E aí a variedade, a mistura, vai formando algo confuso e fica aquele negócio meio sem sentido. Então, ele coloca aqui, numa explicação material, que a memória é o resultado de impressões conservadas no cérebro. De alguma forma. E aí, é algo que não existe concretamente, é uma aparência, uma imagem, né, que está ali na cabeça da pessoa, mas, por algum motivo, essa questão de memória, elas são variadas e múltiplas, não se confundem, né? Assim como as ondas no ar, né? Elas se cruzam no ar e não se misturam, estão sempre distintas. Daí vai colocar o seguinte ponto, né? Num cérebro são e bem organizado, as impressões são nítidas e precisas. Na questão da memória. Né? A gente puxa a memória aqui, vai lembrando. Agora, num estado menos favorável, elas podem se diluir e se confundir, o que ocasiona a perda de memória ou confusão de ideias. Tá? Isso não seria tão estranho. Ele cita que a frenologia, que é uma ciência que existiu na época de Kardec, que falava que podia determinar a personalidade de uma pessoa com base no estudo do tamanho, da formação do cérebro ali, mas existia uma raiz de ideia coerente ali, que era que existia uma parte no cérebro destinada a cada coisa, e isso hoje é aceito. Mas não que você pode medir o cérebro e determinar medir, né, sei lá, pela fórmula, coisa já define alguma coisa, não. Só que essa é a questão material, esse primeiro parágrafo aqui, né? As imagens e tal. Aí ele acrescenta aqui a questão, o elemento espiritual, o elemento inteligente, o espírito, né? Então, as imagens transmitidas ao cérebro através dos órgãos visuais, no sentido da visão, né? Deixam ali a sua impressão. Isso permite que ele se lembre de um quadro como se estivesse presente. A memória está boa, né? Você lembra, ó. Embora se trate de uma questão de memória, porque não tem nada acontecendo. Num efeito de emancipação da alma, a alma sai do corpo, né? Mas continua ligada ao corpo, certo? Então ela continua acessando o próprio cérebro. E ele pode, como espírito fora do corpo, acessar as imagens do cérebro, as impressões cerebrais, e reencontrar essas imagens. Sobretudo se foi coisa que o tocou mais fortemente. Então, ali ele pode encontrar cenas de todo tipo, né? Religiosas, ele dá exemplo aqui, diabólicas, dramáticas, mundanas, animais bizarros que ele viu numa pintura, ou que ele ouviu alguém narrando, e ele criou uma imagem e tal. Então, nesse caso, é a alma que vê, a própria alma, o seu próprio espírito, realmente coisas do seu cérebro. Mas não são coisas reais. Então, memória misturada com outra coisa.
E aí seria o quê? Uma alucinação. No estado normal, as imagens são fugitivas e efêmeras. Não é assim a nossa memória? A gente começa a lembrar as coisas, não tem que fazer um esforço, e aí você vai remontando, e não vem a maioria delas em forma de imagens. Então, com tudo funcionando adequadamente, elas ficam assim. Só que, numa determinada doença, o cérebro pode se enfraquecer e o equilíbrio geral das funções cerebrais desaparece. Enquanto algumas funções permanecem ativas, outras ficariam paralisadas, vamos dizer assim. E aí podem ter imagem que, ao invés de se esvanecer, que é o comum, ela fica ali permanente, como se fosse estado normal, junto com as preocupações da vida exterior. Essa é uma teoria que ele apresenta aqui da alucinação. Seria uma causa primária, que ele fala aqui, das ideias fixas. Existem alguns artigos na Revista Espírita que ele coloca como ideia fixa, mas ele põe com outro nome, eu esqueci agora, é monomania, como uma espécie de loucura. Em alguns casos, ele está sempre com uma mesma ideia fixa ali e tal, tem aquela imagem no cérebro. Ou seja, aqui Kardec está dando uma teoria espírita da alucinação, de como seria possível uma alucinação. Mas aqui ele utilizou uma lei fisiológica no século XIX, claro, né, até o ponto que ele descreveu aqui, mas trouxe junto a essa teoria o elemento espiritual. Ainda que queira levar ela a título de hipótese, né, Kardec apresenta aqui, ela explica melhor determinadas alucinações do que a teoria materialista, que apenas aponta como a alucinação, uma superexcitação de ideias, mas que não explica todos os casos. Tá? Então, no ponto de vista espírita, que Kardec apresenta, a alucinação seria isso. Você acessar alguma coisa no seu próprio cérebro, no seu espírito, né? E essa coisa ficar, de certa forma, permanente, ou em vez de estar desvanecida, fica permanente ali, e aí ele acredita que está vendo, quando na verdade não está. É uma alucinação. E aí não seria uma manifestação visual. Você vê que nem tudo é manifestação visual. Certo? Não sei se essa teoria se confirma, teria que fazer um estudo de como se explica a alucinação hoje, né? Aí demorar um tempinho aí para poder aprofundar, né, esse assunto, teoria da alucinação. Mas essa aqui é a proposta que Kardec apresentou na ocasião do Livro dos Médiuns, tá? 1861 e 2, é a segunda edição. Certo? Silêncio. Ô, Hélio, deixa eu só tirar uma dúvida com você também. Eu não sei quem comentou que às vezes o espírito ele se apresenta de uma forma não muito normal, às vezes animalesca, numa reunião espírita para desequilibrar. Mas isso não é permitido pelos espíritos de luzes, para que esse espírito possa ter, de uma certa forma, uma ajuda? Porque Se quando tem acontecer, é permitido. porque quando tem essas reuniões espíritas assim, só é permitido entrar aquele que a espiritualidade vê condições de estar ajudando, não é? No princípio, sim. Tá. Considerando que seja um grupo sério, unido, consciente do que estão fazendo. E aí, você construiu um ambiente adequado para determinadas manifestações, e podem chegar espíritos, podem ser trazidos espíritos para serem despertados, esclarecidos, consolados. E se algum médium o percebe por intermédio de evidência, ele vê aquele espírito e dá ali a descrição e tal. Mas você vê que num grupo mediúnico, o conjunto da coisa é que vai ajudar no caso ali, né?
Você vai ter um conversando ali, de repente tem um ouvindo, outro vendo, constrói ali todas as impressões, né? As visões confirmam o que o outro está sentindo. É um grupo, é um organismo, né? Uma engrenagem, né? Vamos dizer assim, as percepções. Eu vejo as questões visuais muito úteis para o médium que está ali, de repente, o que vai dar passividade, por exemplo, pela psicofonia, um exemplo, né? De repente, ele não é um psicofônico, sei lá, inconsciente, né? Não, ele é consciente, está filtrando o cérebro ali, ele começa a sentir determinadas coisas, começa a ter algumas imagens rolando no cérebro dele ali, umas imagens mentais ali, aí, de repente, o médium vidente descreve o que ele está vendo. Olha, um espírito aqui aparentemente acidentado, está com um corte aqui, sangrando ali e tal, não sei o quê. E aí, aquilo, pô, o cara está descrevendo o que eu estou sentindo e o que está projetando na minha mente aqui. Aí ele se sente mais confiante a começar a falar. Aí eu desenrola a carretel, né? Aí começa a falar e aí a coisa vai. Entende um pouco da utilidade dessa evidência e dele ver dessa forma? Mas à medida que ele se consola, se esclarece, desperta, de repente ele assume uma forma assim, sem esses acessórios, né, vamos dizer assim. Obrigada, Hélia. E mais dúvidas, perguntas? Lembrando que quando não há dúvidas, hein? Então não há dúvidas, né? Eu vou anotar aqui. Prece final. Sem briga, um de cada vez. Hoje a Elisa não está aí, né? Para ficar acelerando vocês aí. Obrigando Hoje eu vou vocês. dar oportunidade para o próximo, que semana passada foi eu, né? Vamos abrir sessão. Não lembro, não. A abertura fui eu, né? A Morgana, ela tem que. Isso Entrou, aí. ela tem que fazer alguma coisa, que a gente nunca sabe, né? Traz de novo aí. Ó, a turminha 2026. Parece uma aí. Vamos ficar conectado aqui até amanhã. Eu faço. Ano passado, tava. Não, que essa turma conversa pra caramba. Fala pra caramba. Eu faço, Ainda chama a prece, aparece. Pode fazer, Edna. Quero agradecer a Deus, a Jesus, por esses momentos tão importantes e que Deus esteja abençoando cada pessoa que vai para casa, uma nova semana, e guarde na nossa mente, no nosso coração, tudo que nós aprendemos, e agradeço imensamente a Deus por esse curso. E agradeço a todos os colegas, e o professor também. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Graças Então, a Deus. semana que vem, 2 de junho, bicorporeidade e transfiguração. Boa noite, pessoal. Pessoal, boa noite. Até a próxima semana. Boa noite. Boa noite, próxima semana.